Esse vai ser o assunto do quadro E aí, doutor? Participa com a gente, manda também o seu relato, como é que é a sua realidade aí, hein? Com o maridão, com o companheiro. Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo o médico, doutor Alaô Pavese. Obrigada, viu, pela sua participação. A gente também recebe aqui o Wesley Lima. Obrigada também pela sua presença. E a gente também recebe aqui o Marcos Peixoto. Boa tarde. Boa tarde, é personal trainer. Aí a gente pensa assim, personal, né? Tá relacionado a um estilo de vida mais saudável. Mas e aí, na hora do vamos ver, de cuidar da saúde, como é que fica? Tem que cuidar com certeza da saúde. Se você não leva seu carro, sua moto para fazer manutenção sempre, porque o do seu corpo que vai te levar aos locais, você não vai cuidar. Você tem que cuidar sim. Mas vamos lá, o carro e a moto começam a dar sinais, né? Sim. O corpo nem sempre. Às vezes dá sinal e você finge que não tá vendo, né? Mas sempre vai dar o sinal. O estresse mesmo, uma queda de cabelo, alguma outra coisa na pele, ele sempre vai dar sinal. Às vezes você que não quer olhar para aquela situação. E você dá esse olhar? Eu dou esse olhar. Sempre? Sempre em partes, né? Às vezes a gente deixa um pouquinho a desejar. Mas sempre que dá, sempre tá fazendo exames periódicos. Olha que da última vez a namorada mandou mensagem aqui no Facebook, hein? Contando a verdade, hein? Será que dessa vez vai ter mensagem me denunciando? Será? Deixa eu ver aqui com o Wesley. Como é que é a sua rotina? Você costuma tirar um tempo para cuidar da sua saúde, Wesley? Pois é, eu vou ser sincero, tem bastante tempo que eu não vou no médico. Minha esposa já marcou alguns médicos para poder ir. Por causa do tempo, de trabalho muito, a gente acaba não tendo tempo para poder ir. Mas é aquilo, a gente não estou sentindo mal, por que eu vou no médico? É aquela pergunta, né? Mas eu procuro fazer atividade física. Todo dia eu estou fazendo o caminho, o pedalo, sempre faço alguma coisa ou outra. Mas ir no médico mesmo, tem tempo que eu não vou. Doutor, muito interessante esse relato do Wesley. Eu não estou me sentindo mal, faço atividade física, caminho de vez em quando. Por que eu tenho que ir na consulta médica? É aquilo que eu falei, nem sempre o carro e a moto dão sinal. Aliás, o carro e a moto dão sinal, nem sempre o organismo dá, né? Por que é importante? Então, isso que é interessante, porque, de um modo geral, até os médicos mesmo dão essa explicação para nós homens, né? Que é porque a gente se sente forte, não sei o quê, não gosta de ver a doença. Mas não é esse o fator importante. O fator importante, por exemplo, a mulher, aí vou comparar com o homem. A mulher, ela se cuida mais, ela se envolve menos com droga, com bebida alcoólica, com tudo, com a saúde. Não é porque ela é mais caprichosa e trabalha menos. É porque ela tem um instinto materno dela, da mulher. Então, ela tem muita preocupação com a prole, né? Com os filhos, tudinho. É tanto que os homens, quando vão para o consultório, 70% é porque os filhos ou a mulher que mandou. Ou seja, o que precisa trabalhar nos homens é justamente o espírito paterno. E geralmente vão acompanhados da mulher ou dos filhos? Normalmente vai da mulher. E um exemplo hipotético em relação ao que o doutor falou, um aluno mesmo me relatou semanas atrás que ele descobriu um câncer no rins devido à esposa obrigar ele a fazer um exame de rotina. Olha só, ele não tinha esse costume de fazer exame de rotina, mas a esposa dele falou assim, não, você vai fazer. E você vai fazer. Ele foi e fez alguns exames, aí ele lembrou, nossa, se eu chego lá sem o exame de radiografia ali do rins ali, minha esposa vai brigar comigo. Fez lá e decretou a questão do câncer no rins, retirou o rins e graças a Deus não aconteceu nada demais. É isso aí. Sim, mas devido à esposa. Esse cuidado da mulher é uma coisa impressionante. Se ela tiver essa capacidade de domínio sobre o homem, principalmente na parte da saúde, ele segue. E a estatística mostra isso. Mas tem vários fatores, né? Não é só um instinto, né? Depois tem, rapaz, homem, né? Homem é diferente, vem muito diferente, né? No cuidado com tudo, a cultura dele, entendeu? E lá ainda o WhatsApp, as redes sociais ainda fica botando um monte de coisa, então ainda para assustar mais os homens. Então tem muito preconceito, questão de educação desde criança, né? Como os pais educam a mulher, como educa o homem. A menina começa a namorar lá, manter relação com 15 anos, já começa a ir para o ginecologista. O homem começa a manter relação com 15 anos, vai procurar um andrologista ou um urologista,
com 45, 50, quando vai ainda. Olha Então, só, é gritante, é esse gritante, a comparativo. diferença cultural é muito grande e educacional. E quando geralmente a mulher vai ali na consulta, é ela ainda que relata tudo que está acontecendo com o marido para o doutor. A sua é assim também, Wesley? É, mais ou menos. Na realidade, a mulher, na puberdade, ela já procura um ginecologista, já tem um acompanhamento médico desde então, e o homem sempre foi deixando depois. Nenhum adolescente vai procurar um médico na puberdade, né? E a mulher, quando tem filho, tem acompanhamento médico, quando casa. Então, a mulher tem mais contato com o médico do que com o homem. Não estou defendendo porque a gente não deve ir no médico, né? Mas eu estou querendo dizer que, realmente, o homem, ele deixa para depois ir no médico. Só um minutinho. Entra a mãe novamente nesse daí, porque a mãe, ela está sempre em contato maior com a filha, de um modo geral. São poucos os pais que a filha se abre mais com os pais. Quem toma mais cuidado com a filha nesse aspecto é a mãe. E a mãe, ela começa a fazer perguntas para a menina, começa a perceber algumas coisas e já começa a levar a menina para o ginecologista bem cedo. E tem uma idade ideal para a gente fazer o mesmo com os meninos, para que os nossos filhos já cresçam numa cultura de que é importante, sim, cuidar da saúde? É complexo isso, viu? Porque o homem, uma coisa é falar na teoria, né? O homem é na teoria, mas o homem, ele é criado já desde criança, o pai, entendeu? Ele não fica orientando, ó. Ele orienta até para, ó, você já está namorando, já está arrumando alguma namorada, já transou pela primeira vez, tudo. Agora, nunca fala assim, ó, não, eu transei. Você se preocupou com doença venérea? Até que atualmente até que melhorou um pouquinho. Você se preocupou com doença venérea? Agora você precisa ir no médico para ver se está tudo certo. Já que você tocou nesse assunto, quais são os exames, então, de rotina que os homens precisam fazer periodicamente? Então, depende da idade, né? A partir do momento que você começa a atividade sexual, tem os exames das doenças sexuais transmissíveis através de sexo, né? As doenças transmitidas que se transmitem através de sexo. Bem, isso daí, HIV, que é a AIDS, né? O vírus B, vírus C, que a gente questiona, mas parece que realmente é transmitido. Isso daí ele tem que fazer esses exames. À medida que a idade, se bem que hoje, como a população está começando acima do peso desde cedo, você já tem que começar a se preocupar com as doenças cardiovasculares que vão ter repercussão lá na frente. Aqui, um atleta começou a relaxar na alimentação, então, mesmo que você esteja um pouquinho acima do peso, mas se você tiver com colesterol normal, triglicerídeos normal, ácido úrico normal, praticando exercício físico e não tem uma história genética importante de infarto, que o Tandy deve ter, né? Porque um atleta, para ter tido isso, provavelmente entrou algum fator genético. Se você tiver tudo certinho, você já mesmo estando um pouquinho acima do peso, que é um problema da população hoje, né? No mundo, aí você consegue prevenir bem. Agora aqui, ó, vamos pensar aqui, ó, no caso do Wesley e no caso também aqui do Marcos. Vou falar aqui, entre 30, 40, 50 anos, qual é aquele exame que tem que fazer todo ano? Então, aí tem os cardiovasculares que você não pode esquecer. A gente fica muito voltado para a próstata do homem, mas não é. Tem os cardiovasculares que você tem que controlar esses exames tudo certinho, dosar a testosterona nessa idade, porque às vezes dá uma quedazinha de testosterona, você consegue engordar, consegue ganhar muito peso. Dá um problema de tireoide, o TSH começa a elevar, você precisa controlar o peso. Então, ó, hemograma, tireoide, glicose, colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, creatinina para ver a função renal, esses daí você não pode, tem que fazer pelo menos uma vez por ano. Depois, tem os relacionados ao intestino, que são também muito, né, que incide muito e são evitáveis. Se você fizer a endoscopia, né, do estômago e a colonoscopia, que é aquele exame de baixo para cima, que também os homens são muito resistentes para fazer esse exame. Mas é importante você fazer, ver se tem história familiar ou não e fazer pelo menos de 3 em 3 anos a colonoscopia ou talvez até de 5 em 5 anos.
Agora, Wesley, isso Ele é tudo aí. Agora vem para a próstata. É. É a próxima. Vai, conclui então, doutor. Conclui. Não, mais importante da Tá próstata. difícil esse bate-papo Mas eu de tô- hoje. O tal da Todo mundo só bate próstata, na próstata. agora o negócio ficou sério. Agora vai para a próstata, que é o grande problema. Esse Esse é um grande problema. Ele é o câncer que você consegue prevenir se você detecta precocemente e você tomar as providências para tratar. Isso é importante, assim como no intestino. Mas o câncer, todo homem tem próstata e 10% dos cânceres no mundo é da próstata. E no Brasil, em praticamente quase todos os países, só perde para os cânceres de pele que não melanoma. Mas então, ou seja, é um câncer perigoso que mata muito, que pode ser evitado e que após 40 anos ele tem que começar já. Então reforçando, após os 40 anos, essa lista aqui, tem que ser feita. Ouviu, Wesley? Querido, vou no médico, tá? Pode deixar comigo. Ouviu, Marcos? Ouvi. Ainda falta mais 10 aninhos. E você? Falta quantos? Eu já tô na idade. E ainda tem esse fator, marcar o né? médico pra ele. Começa a zoação entre os amigos. Mas, Aí ouve que a tá o mulher que é problema. mais seguro. Aí que tá o problema. Os amigos, na bolinha dos amigos ali, tem que ser no sigilo pra ninguém saber. E eu Mas é prometo importante, que aos- saúde em primeiro lugar. Eu prometo que quando eu atingir 40 anos, eu vou lá. Tá certo. Aí, ó. Obrigada pela participação de vocês, viu?